Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise. Já pararam para pensar que um sistema de climatização pode ser visto como um paciente? Pois é, hoje a gente vai se transformar numa espécie de médico de sistemas HVAC, aprendendo a interpretar os sinais vitais para diagnosticar direitinho o que está acontecendo lá dentro. E a grande pergunta é essa: o que será que o sistema está tentando comunicar? Porque sim, ele está constantemente se comunicando e a linguagem que ele usa, bom, é a pressão. Nesta nossa conversa, vamos decifrar essa linguagem para diagnosticar problemas e garantir a máxima eficiência. Então vamos lá mergulhar fundo nisso. Vamos continuar com a nossa analogia da medicina. É só pensar no sistema HVAC como um corpo vivo. A água gelada é o sangue que leva a vida para todo lado, e as tubulações são as veias e artérias. Agora, vamos conhecer os órgãos vitais que mantêm tudo isso funcionando em perfeita harmonia. Olha, tudo começa no coração do sistema, os chillers, que são os responsáveis por gelar a água. Aí vem as bombas, que empurram essa água pelas tubulações até os fan coils e as HUs, que são as unidades que, no fim das contas, sopram o ar frio para a gente. O objetivo final de tudo isso é simples: transportar o frio de forma eficiente do ponto A ao ponto B. Agora, uma coisa fascinante nesse sistema é que ele não tem só um coração, ele tem dois. Estamos falando das bombas primárias e secundárias. Cada uma tem uma missão muito, mas muito específica e vital. Vamos entender direitinho a diferença entre elas. Pensem na bomba primária como se fosse a guarda-costas pessoal do chiller. A única missão dela é garantir que a água passe por ele num fluxo constante, não importa o que aconteça no resto do sistema. E por que isso é tão importante? Simples. Se esse fluxo para, o evaporador pode congelar, e aí o estrago é gigantesco. É pura proteção. Já a bomba secundária, essa é a estrategista do sistema. Ela não trabalha com fluxo constante, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela é inteligente. Usando um inversor de frequência, ela ajusta a velocidade dela com base na necessidade real do prédio. Poucas salas precisando de frio, ela diminui o ritmo. O prédio está lotado e quente, ela acelera. E é aí que mora o segredo da máxima eficiência energética. E essa tabela aqui resume tudo de uma forma bem clara. Reparem bem nas diferenças. A primária, focada na proteção, com seu fluxo constante. E a secundária, focada na distribuição, com fluxo variável e um controle todo automatizado. São duas funções bem distintas, mas ambas absolutamente essenciais para o sistema funcionar direito. Ok, a parte do fluxo a gente já entendeu. Agora, vamos aprender a ouvir o que o sistema está dizendo para a gente. E a língua que ele fala é a da pressão, medida em kilopascal ou kPa. Dominar o kPa é o que transforma um bom técnico num verdadeiro especialista em diagnóstico. Mas o que é exatamente um kPa? Bom, é a unidade padrão do Sistema Internacional para medir pressão. Para a gente aqui no mundo HVAC, é como se fosse um estetoscópio. É o que nos permite ouvir o que está acontecendo lá dentro das tubulações. E para deixar isso um pouco mais palpável, pensem assim: 100 kPa é mais ou menos a mesma coisa que 1 bar de pressão. Talvez bar seja uma unidade mais familiar para alguns, né? Essa conversão simples ajuda a gente a visualizar a força que estamos medindo. Então, por que toda essa conversa sobre o Kappa? Porque ele é o nosso sinal vital mais importante, gente. Ele diz tudo sobre o fluxo, ajuda a gente a achar falhas, controla a eficiência das bombas secundárias e, no final do dia, é ele que dita a eficiência energética do sistema inteiro. Resumindo, dominar o Kappa é dominar o sistema. Certo? Chegou a hora da parte prática. Como é que se traduz um número no manômetro em uma ação concreta? Como a gente transforma um dado bruto em quilopascal num diagnóstico preciso? É o que vamos descobrir agora. Vamos para o nosso primeiro cenário de diagnóstico. A medição de pressão foi feita e o resultado deu baixo. O que será que o sistema está tentando nos dizer com esse sintoma? Pressão baixa geralmente aponta para 3 suspeitos principais. Primeiro, o mais óbvio de todos: pode estar faltando água no sistema. Segundo, um problema chamado cavitação na bomba, que é quando se formam bolhas de vapor perigosas que atrapalham o fluxo. E terceiro, o vilão clássico, um vazamento em algum ponto da tubulação. Agora vamos inverter completamente o cenário. A medição foi feita e a pressão está lá em cima, nas alturas. Qual é a história por trás desse sintoma? Pressão alta, gente, quase sempre significa uma coisa: bloqueio. A água está tentando passar, mas tem alguma coisa no caminho. Pode ser uma obstrução na tubulação, uma válvula que alguém fechou por engano, ou
o culpado mais comum de todos, um filtro sujo, entupido, que está basicamente sufocando o sistema. Diagnosticar problemas é fundamental, claro, mas preveni-los, isso sim é a marca de um profissional de ponta. E para isso, é preciso ter procedimentos operacionais padrão muito rigorosos, tanto para ligar quanto para desligar o sistema. Vamos ver quais são? Olha, a sequência de partida não é opcional, é essencial para a saúde do sistema. Primeiro, o básico, checar o nível da água e abrir as válvulas. Depois, ligamos a bomba primária para criar aquele fluxo de proteção do chiller. Somente, e repito, somente depois de confirmar esse fluxo é que a gente liga a bomba secundária e ajusta a pressão que a gente quer. Essa ordem previne danos muito sérios ao equipamento. E para desligar, a lógica é o inverso, mas com o mesmo cuidado. Primeiro, a gente reduz a carga e desliga a bomba secundária, que é quem distribui o frio. Depois, a gente desliga a fonte do frio, ou seja, o chiller. E por último, só no finalzinho é que se desliga a bomba primária, a guardiã do chiller. Seguir essa ordem garante uma vida longa por equipamento mais caro do sistema. E para garantir que o sistema se mantenha saudável por muito tempo, aqui vão umas regras de ouro. Manter os sensores de pressão sempre calibrados, nunca o operar fora dos parâmetros definidos, fazer balanceamentos periódicos da rede e, talvez o mais importante de tudo, investir numa equipe bem treinada. Conhecimento é a melhor ferramenta de prevenção que existe. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Entender o KPA é essencial para garantir a eficiência energética, a segurança operacional e a vida útil do equipamento. Não é só um número no medidor, é a chave para um sistema que opera com segurança, com eficiência e que vai durar por muitos e muitos anos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O sistema está apenas funcionando ou ele está funcionando corretamente? Existe uma diferença gigantesca entre os dois. E saber se ele está realmente saudável depende da nossa capacidade de ouvir o que ele tem a dizer. E como vimos hoje, a resposta está toda na linguagem da pressão. Obrigado por acompanharem esta análise